Pensamento estratégico é a habilidade, a competência do estrategista. Então, quando a gente fala de pensamento estratégico, estamos falando do indivíduo, da pessoa. Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele diz respeito à formalização da decisão estratégica. Sempre que estiver falando de planejamento estratégico, a gente está falando de tirar a estratégia da cabeça, né? Então, no pensamento estratégico, a pessoa pensou, né? Usou a competência lá de pensar estrategicamente e elaborou uma solução estratégica para alguma questão na sua mente. E aí, o planejamento estratégico é o esforço de tirar isso da minha cabeça, formalizar, dar forma para isso, porque isso vai precisar ser disseminado para as outras pessoas. Se ficar só na minha cabeça, as pessoas que executam não sabem o que tem que fazer, né? Então, eu tenho que ter um método, tenho que ter técnica para tirar a estratégia da minha cabeça de um jeito que eu consiga comunicar essa estratégia para as pessoas. E é isso que a gente chama de planejamento estratégico. Planejamento estratégico são as técnicas, os esforços que eu faço, né, os recursos que eu tenho para dar forma para aquilo que eu pensei, passar para o papel, documentar, transformar num documento, alguma coisa palpável, aquilo que eu pensei, para que as pessoas conheçam a estratégia, né, para que as pessoas possam saber o que foi que eu pensei. E, por fim, a gente tem a gestão estratégica. Então, enquanto pensamento estratégico é a postura do estrategista, da pessoa que elabora a estratégia, a gestão estratégica diz respeito à postura, à atitude, à cultura da empresa frente aos desafios estratégicos. Eu estou querendo saber como que aquela empresa, aquela organização especificamente, lida com essa questão. Cada empresa lida com estratégia de um jeito. Tem uns que são mais agressivas, outras são mais conservadoras. Umas mudam com muita velocidade, outras demoram um pouco para mudar. Umas concentram a estratégia em uma, duas pessoas só. Em outra empresa isso é mais pulverizado. Algumas empresas são mais hierárquicas, outras são mais horizontais. Então tem maneiras diferentes, né, posturas diferentes de empresas frente à estratégia. É claro que isso é muito construído pelo gestor, né? O gestor, com a personalidade dele, vai impor para a empresa o jeito, né, a maneira como aquela empresa lida com a estratégia, mas a empresa em si vai criar uma cultura em torno disso. Aquela empresa vai ter uma cultura estratégica. Essa cultura estratégica é o que a gente chama aqui de gestão estratégica. É o modo como aquela empresa lida com a estratégia. E aí tem um estudo, né, para a gente seguir aqui de referência para nós, e ele mapeou 3 escolas. Né? Então ele fala assim, olha, tem pelo menos 3 maneiras, 3 jeitos diferentes ou 3 posturas que as empresas podem adotar em relação à estratégia. Para cada escola, para cada uma dessas 3 escolas, eu tenho uma postura da empresa, um jeito que a empresa tem de lidar com estratégia, que é importante também a gente ver. Tá? Isso aqui não é consciente, não é uma decisão que a empresa toma. A empresa não fala assim, olha, eu vou ser uma empresa que pratica escola racional. Isso aqui é um olhar de alguém de fora. A empresa, ela começa a praticar as questões da estratégia, ela vai definir processos, né, para se criar a estratégia, para gerenciar a estratégia que ela definiu, e nisso ela vai criando uma cultura, né, e essa cultura vai nascendo espontaneamente lá dentro da empresa. Então, olhando de fora, como analistas, a gente consegue entender ou perceber essas 3 escolas. A primeira escola, ele chamou de escola racional e fez essa metáfora com a máquina. Para algumas empresas, estratégia é como se fosse uma máquina, ou uma peça de uma máquina, alguma coisa nesse sentido. Se a estratégia é uma máquina, ou é uma peça de uma máquina, significa que em algum momento eu posso optar por trocar essa máquina. Dessa maneira que esse tipo de empresa, que a empresa que tem essa postura, vai lidar com a estratégia, ela toca o barco, ela vai fazendo as coisas dela, vai fazendo as atividades. De repente, né, o estrategista se dá conta que o que ela está fazendo não está legal, não está bom, ou está acontecendo alguma coisa no ambiente que eu deveria ter uma resposta para isso, eu deveria adotar alguma mudança a partir de agora e tal, enfim, dá na telha dele que a partir daquele momento a empresa precisa mudar, né? Ela tem que mudar os rumos, ela tem que implementar ali alguma mudança, senão ela pode ter problemas. É como se ele decidisse que chegou a hora de trocar a máquina, chegou a hora de trocar aquela peça que está com defeito na máquina. Essa máquina não serve mais, a gente precisa de uma máquina melhor, então tira a máquina velha e coloca uma máquina nova. Essa máquina não tá funcionando porque aquela peça daquela máquina não resolve mais, então tem que tirar aquela peça e colocar uma peça nova nessa máquina. Só que ao invés de máquina e de peça, eu estou falando de estratégia. Então pensa no modelo de negócio da empresa, na tecnologia que a empresa tem, na maneira como a empresa funciona, ela está funcionando, de repente o gestor
decide que desse modo que está funcionando não serve mais. Então ele vai ter que desligar a máquina, colocar outra máquina no lugar. Ou ele vai ter que parar a máquina, trocar a peça e aí ligar a máquina de novo. Por que é importante entender essa metáfora? Porque daí a gente entende como que essa empresa lida com a estratégia. Se vai ter que trocar a máquina, se vai ter que trocar a peça, tem um momento que para, né? Tem um momento de desligar. Então tem um momento em que essa empresa precisa parar, trocar a estratégia e aí lança de novo, né? E aí liga de novo. E aí tem o momento do restart. Tem o momento dela começar de novo com a máquina nova, com a peça nova, ou, né, trocando em miúdos aqui, com a estratégia nova. Então, nesse tipo de empresa, quando o gestor percebe, se dá conta, ou ele decide que o jeito que a empresa está fazendo as coisas não resolve mais, percebe assim também, né? Pode ser a empresa no geral, né? Pode ser como um todo, então a empresa como um todo não está funcionando legal, ou pode ser uma coisa mais pontual, então esse departamento, esse projeto, essa equipe, esse produto, né? Isso aqui não está funcionando, então ele vai lá, troca a máquina, né? Nesse caso troca a estratégia, pensa numa estratégia nova para aquela coisa, e a partir daí começa a funcionar uma estratégia nova, com a máquina nova. Então, característica dessa escola, a empresa codifica separadamente pensamento e ação. Tem o momento da elaboração da estratégia, da criação da estratégia. Então, primeiro a estratégia está sendo criada, ela está sendo pensada, o estrategista está lá, ele pensa e tal, e está elaborando uma estratégia nova, né? A hora que ela está pronta, é a hora de eu colocar essa estratégia para rodar. Então, primeiro se cria a estratégia, se pensa a estratégia. Quando eu termino de criar a estratégia, eu não vou mexer mais na estratégia que eu criei, eu coloco essa estratégia para rodar. É separado a criação da estratégia da execução da estratégia. São momentos diferentes. A estratégia só é colocada em prática quando ela está pronta. Por isso a metáfora da máquina. Eu só coloco outra máquina lá quando eu sei que essa outra máquina vai funcionar. Então, primeiro eu garanto que eu tenho uma estratégia boa, aí eu substituo a estratégia que a empresa tem. Enfim, é uma coisa que é importante também sobre essa escola. Como tem essa parada, né, e como alguém cria essa estratégia, né, para daí colocar ela para funcionar, nesse tipo de empresa que pratica esse tipo de abordagem, o estrategista é importante. Ela destaca o papel do estrategista. Você sabe quem criou a máquina nova. Você sabe quem é que está trocando a máquina. Você sabe quem que elaborou a estratégia. A característica dessa escola também é destacar o estrategista. É aquela empresa que você sabe quem é o líder, você sabe quem é que cria as estratégias, você sabe quem é que toma as decisões. Tem algumas empresas que a gente sabe que é assim. Nessa escola, entende que sempre existe uma solução melhor, então aquela empresa sabe que sempre dá para melhorar, sempre é possível buscar um jeito melhor de fazer aquilo que ele está fazendo. A tarefa do estrategista é chegar o mais próximo dela. Então, tem alguém que tem a responsabilidade de constantemente aprimorar a estratégia da empresa. E aí, uma outra característica importante dessa escola, depois de decidido o caminho, né, depois que o estrategista chegou na conclusão que tem que mudar, né, perceba, eu entendo que sempre tem uma solução melhor, eu só não sei qual que é essa solução ainda. Quando eu descubro, né, quando o estrategista se dá conta do que é melhor que ele tem que fazer, não tem o que esperar mais. Né? Não faz sentido mais você manter a máquina velha. Se você sabe que se colocar uma máquina nova vai dar um resultado melhor, você não deveria trabalhar mais nem um dia com a máquina velha. Né? Se você puder mudar já, muda já. Então, depois que foi decidido o caminho, depois que a estratégia nova está pronta, né, tem que colocar aquilo para rodar. Por isso que ela para. Por isso que é uma empresa que dá uma parada. Não faz sentido ela trabalhar do jeito antigo mais. Né? Ela sabe que a solução nova é melhor. Então, quanto antes ela colocar essa solução melhor para rodar, melhor para ela, mais interessante para ela. Então, a segunda escola aí, ele chamou de abordagem evolucionária, ou escola evolucionária da estratégia. A metáfora, a comparação que ele faz aqui, é com a questão da ecologia, no sentido de como os ecossistemas funcionam. Tem tudo a ver, até pelo nome, né, escola evolucionária, com o pensamento desse cara aqui, né, que é o Charles Darwin, que é o pai da teoria da evolução das espécies. Se você lembrar aí da sua aula de biologia do ensino médio, né, você vai lembrar um pouco lá de como era o pensamento do Charles Darwin. Tem uma frase dele que ficou famosa, né, nessa teoria, que é aquela que ele diz assim, olha, na natureza não é o mais forte que sobrevive. O que sobrevive é o mais adaptado. Aquele que mais está adaptado ao ambiente, né, é o que sobrevive. Aí faz parte da teoria da evolução das espécies a seleção natural. O ambiente vai selecionando
um indivíduo que é mais adaptado. Né? Aquele indivíduo que está mais adaptado às condições do ambiente é o que tem mais tendência a perpetuar a sua genética. Tem tudo a ver nessa escola aqui com a teoria da evolução das espécies e principalmente da seleção natural, né? Por isso essa metáfora com a ecologia, que é a maneira como os ecossistemas funcionam, aí, né, segundo os cientistas. A empresa entende estratégia mais ou menos dessa maneira, né? Ela lida com a estratégia de um jeito muito, muito parecido com isso. Então, assim, ó, como que essa empresa aqui, né, esse tipo de organização lida com a estratégia? As estratégias elas vão surgindo naturalmente no dia a dia da empresa, né? Então ela gerencia a estratégia dessa maneira, por isso que a escola de gestão estratégica. Ela permite que estratégias vão surgindo, que pessoas possam sugerir estratégias e propor estratégias, ela vai, então, incentivando que as pessoas criem, elaborem, pensem estratégias para aquela empresa, mas a princípio não tem ninguém que tenha a responsabilidade de decidir qual que é a estratégia que está certa. Às vezes aparece uma situação no ambiente. 2 departamentos da empresa têm um jeito diferente para lidar com essa situação. Né? Então, olha, o departamento de RH está querendo lidar com isso de um jeito, o departamento de marketing está querendo lidar com isso de outro jeito. Nesse tipo de empresa que pratica esse tipo de gestão estratégica, quem decide, quem escolhe qual é a estratégia que é melhor, se é a do marketing, se é a do RH, é o mercado. Então, a empresa deixa para o mercado a decisão de qual é a melhor estratégia. Ou para o ambiente, né? No caso aqui da teoria da evolução. Né? Então, é como se essa ideia de seleção natural, né? Ao invés de selecionar espécies, aqui ela seleciona a estratégia. Então, se a empresa tem 2 estratégias, que a princípio podem até competir uma com a outra, ela lança as 2 e vê o que acontece. Aquela que der mais resultado é a que está mais adaptada para o mercado, né? É aquela que ele deveria seguir. Então, nessa estratégia aqui, diferente da primeira, não se separa o momento da criação do momento da execução da estratégia, as estratégias vão acontecer, não destaca o estrategista, pouco importa quem foi a pessoa que pensou, até porque vai ter várias fontes de estratégia, né? A estratégia vai brotando dentro da empresa, várias pessoas diferentes podem propor estratégias. Estratégia é uma perspectiva sobre o comportamento emergente. O que é o comportamento emergente? Conforme a empresa vai aprendendo coisas, as estratégias vão emergindo. Né? Emergindo tem a ver com vir do fundo para cima. Né? Vai brotando, vai aparecendo mesmo na empresa as estratégias, as ideias novas. Então, a estratégia aqui é esse comportamento emergente. A empresa vai experimentando essas estratégias para ver qual que é a mais eficiente. Então, a busca é por uma estratégia vitoriosa. Vai brotando, vai aparecendo estratégia, eu quero saber qual que é a vitoriosa, qual que é a mais adaptada, qual que é aquela que está mais em condição aí de vencer, né, no ambiente que a empresa está. Então, nessa escola, gestão estratégica é um processo de experimentação ao acaso e filtragem daquilo que é mal sucedido. Ninguém vai decidir, ninguém tem condições, né, pelo menos para esse tipo de empresa, ninguém tem condições de decidir qual que seria a estratégia vitoriosa, senão o ambiente. É o mercado, é o ambiente onde aquela empresa está, que vai dizer qual que é a melhor estratégia. Então, ela põe para rodar, ela executa aquilo. Tem empresa que tem produtos concorrentes. Né? Tem o produto A e tem o produto B. Os 2 atendem o mesmo tipo de consumidor, tem propõe uma mesma solução, só que de um jeito diferente. Eu não sei qual dos 2 eu devo investir. Nesse tipo de empresa, é nos 2. Ela coloca os 2 no mercado. Aí o mercado vai decidir qual é o mais adequado. Então, percebe que entre a primeira e a segunda escola tem uma grande diferença. Na escola racional é separado o momento de criar e o momento de executar a estratégia. Na escola evolucionária, esses 2 momentos vão acontecer o tempo todo. A empresa está o tempo todo criando estratégia, executando estratégia. Às vezes a estratégia não está pronta ainda, mas já bota para rodar. Isso é muito comum hoje em dia, quando a gente fala de metodologias ágeis, de empresa enxuta. As coisas vão acontecer, eu preciso testar, né? Eu tenho lá um produto mínimo viável, eu tenho uma solução minimamente funcional, eu já coloco aquilo para rodar, mesmo que não está pronto ainda, depois eu vou aperfeiçoando. Né? Essa é uma característica da escola evolucionária. Na escola racional, isso não acontece, tem que estar pronto, tem que estar 100%, só depois eu coloco aquilo lá. Na escola racional, a pessoa que cria as estratégias se destaca, porque quase sempre é a mesma pessoa, né? E é bastante barulhento, né, o processo da estratégia, porque tem que parar, tem que trocar a máquina, colocar a estratégia nova. Então, aquela pessoa que está propondo a estratégia nova, ela vai se destacando. Nessa escola evolucionária, como não tem um estrategista só, todo mundo é meio que estrategista ali,
A coisa vai acontecendo, a coisa vai aparecendo, né, dentro da empresa. Então, você não destaca uma pessoa só. Várias pessoas podem se destacar ali dentro. Ou nenhuma se destaca, todo mundo tem um papel ali importante. E na escola racional, o gestor, o estrategista decide, é ele que escolhe, é uma decisão dele. Né? Então, depois de decidido, é questão de ação, tem alguém que decide. Na escola evolucionária, quem decide é o mercado, não o gestor. O gestor só cuida para que as estratégias sejam minimamente boas. Também não vou colocar qualquer estratégia para rodar. Mas se essa estratégia aqui tem alguma chance de dar certo, eu quero experimentar, né? Eu quero tentar. É o mercado que escolhe e não o gestor. Beleza. A última escola ele chamou de escola processual. Então, a escola processual da gestão estratégica, que ele fez uma metáfora com um organismo vivo. Fica melhor a gente entender se a gente pensar nesse tipo de organismo aqui. Aqueles organismos que a gente aprende na escola lá que sofrem metamorfose, né, durante a vida, como é o caso da borboleta. Ela nasce como lagarta, ela vive uma parte da sua vida ali como lagarta, de repente ela entra num casulo, ela fica um tempo nesse casulo, então tem uma parte da vida dela que é dentro do casulo, aí de repente sai, né, e ela vira uma borboleta e tem uma fase que é com asa, ali voando, é quando ela vai se reproduzir. Né? Quando nasceu o filhinho da borboleta, ele nasce lagarta e aí vai. Nessa escola também existe uma interação da ação com o pensamento, né? Ou seja, não tem muita separação entre o momento de criar a estratégia do momento de executar. E ela adota uma posição intermediária entre as outras duas. Né? Ela não é nem tão radical para o lado racional e nem tão radical para o lado evolucionário. Ela faz um meio termo ali entre as duas outras escolas. Ora, essa empresa aqui vai se comportar como evolucionária, aliás, na maior parte do tempo ela vai se comportar como uma empresa evolucionária, mas de tempo em tempo ela vai dar uma racionalizada. Né? Vai ter uns momentos onde ela vai mudar radicalmente. A empresa racional, ela muda radicalmente toda hora. Toda hora que tiver uma estratégia nova, é uma mudança grande que a empresa está fazendo. A empresa evolucionária vai mudando de pouquinho. Ela vai mudando aos poucos, cada hora vai aparecendo uma estratégia nova. A empresa processual, ela está sempre mudando de pouquinho, está sempre tentando melhorar, mas de repente ela dá uma racionalizada. De repente ela faz o processo racional aqui. De repente ela para e troca a máquina. Então ela adota um pouquinho das duas outras escolas aí. Ela pode definir estratégia por um processo de pensamento racional, mas também pode criar processos flexíveis, adaptáveis e capazes de aprender com seus erros, que é típico da escola evolucionária. Dá para dizer que a gente tem infinitas maneiras das empresas lidar com estratégia, né? Cada empresa tem o seu jeito de lidar com estratégia, mas a gente tem, de acordo com esse autor, esses três jeitos aqui, o jeito racional, o jeito evolucionário e o jeito processual, que caracteriza a maioria das empresas. Não tem melhor ou pior, né, entre esses três jeitos aqui, são jeitos diferentes. É bacana para nós, né, entender qual é a pegada da empresa que você está. A organização que você está, ela é racional, ela é evolucionária ou ela é processual? Se você entender, conseguir fazer essa leitura, você consegue navegar melhor ali dentro, né? Você consegue saber melhor como fazer as coisas.